Deputado Paulo Dantas, para a chamada dos senhores deputados. 14 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão do dia 17 de dezembro de 2020. Cumprimentando a todos presentes com um bom dia. E solicito ao deputado Tarcísio Sampaio Freire que faça a leitura da ata da sessão anterior. Rapaz. Não, estou ferrado. Perdão de jovem. Ata da 83ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Aos 16 dias do mês de dezembro do ano 2020, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Victor, presidente, Bruno Toledo, ocupando a primeira secretaria, Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Ângela Garrote, Breno Albuquerque, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Maia, Dudu Ronalça, Fátima Canuto, Francisco Tenório, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Léo Loureiro, Marcelo Beltrão, Paulo Dantas, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. São lidas, discutidas e aprovadas as atas da sessão ordinária anterior. A ata da 33ª sessão extraordinária do dia 15 de 12 de 2020 e a ata da sessão solene de entrega de comenda do mérito legislativo Tavares Bastos ao desembargador Tutimés Airan de Albuquerque Melo. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei ordinária número 443 de 2020, de autoria da deputada Jó Pereira. Considera de utilidade pública o Instituto Manda Vez, encaminhado à segunda comissão. Projeto de lei ordinária número 444/2020, de autoria da deputada Jó Pereira. Considera de utilidade pública a Associação de Combate à Desnutrição, Nutri, encaminhado à segunda comissão. Projeto de lei ordinária número 445/2020, de autoria da deputada Jó Pereira. Considera de utilidade pública a Associação Projeto Vida Nova, encaminhado à segunda comissão. Projeto de lei ordinária número 44B/2020, de autoria da deputada Jó Pereira. Considera de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos, encaminhado à segunda comissão. Projeto de lei ordinária número 447/2020, de autoria da deputada Jó Pereira. Considera de utilidade pública o grupo de Mama Renascer, ONG, encaminhado à segunda comissão. Projeto de lei ordinária número 448/2020, de autoria do deputado Antônio Albuquerque. Dispõe acerca da garantia do direito dos estudantes do Estado de Alagoas, da rede pública e privada, ao ensino da língua portuguesa, em conformidade com a norma culta, vedação às instruções de ensino e bancas examinadoras de seleções, concurso público, autorização em currículos escolares e editais da denominada linguagem neutra, em contrariedade às regras gramaticais vigentes, encaminhado à segunda, quarta e sétima comissões. Projeto de lei ordinária número 449/2020, de autoria da deputada Cibele Moura. Reconhece a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais para a população do estado de Alagoas.
em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos, em tempo de crise, ocasionados por moléstias contagiosas e catástrofes naturais, encaminhado à segunda e quarta e sétima comissões. Requerimento número 684/2020, justificativa de ausência da deputada Jó Pereira, do dia 9/12. Requerimento 685/2020, justificativa de ausência da deputada Jó Pereira, do dia 3/12. Requerimento 686/2020, justificativa também da deputada Jó Pereira, do dia 10/12. Requerimento número 687/2020, justificativa da deputada Jó Pereira, do dia 15/12, discutido e aprovado. O requerimento 688/2020, de autoria do deputado Francisco Tenório, requer voto de profundo pesar pelo falecimento de Aloísio Lins Braga Neto Lula, esgotada a matéria do expediente. Não há, na hora do expediente, ocupa a tribuna o deputado Inácio Loyola. O orador registra que o Canal do Sertão é a maior obra hídrica do Nordeste, apelando para que haja investimento e aproveitamento neste sentido. Em parte, os senhores deputados Gilvan Barros Filho, Davi Maia e Ricardo Nezinho congratula-se com o orador, contribuindo com seu pronunciamento. Encerrada a hora do expediente, é procedida a verificação de quórum, havendo número regimental para deliberar. São aprovadas em primeiro turno os projetos de lei número 102 de 2015 e 225/2019, 266/2019 e 248/2019, 267/2020, 268/2020, 336/2020 e 356/2020. Encerrada a ordem do dia. Em explicações pessoais, usa da palavra o deputado Cabo Bebeto. O orador registra sua tristeza com o falecimento do militar Tiago Farias, acometido pela Covid, apelando para o governo do Estado, pois está recebendo reclamações com a falta de kits de higienização nos batalhões. Não há mais oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, e encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, lavre e digito a presente que assino. Dirlene Carneiro, redatora de atas. E eu, deputado Tarcísio Freire, subscrevo. É o que consta, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Tarcísio. Em discussão, a ata lida pelo deputado Tarcísio Sampaio Freire. Havendo quem queira discutir, considero aprovada. Deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente. Projeto de lei ordinário número 450 de 2020. O autor é o Poder Executivo Estadual. Mensagem número 58/2020, relativa ao projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir ao orçamento vigente crédito suplementar em favor do Ministério Público do Estado de Alagoas, no valor que menciona, e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 451 de 2020, o autor Poder Executivo Estadual. Mensagem número 59/2020, referente ao projeto de lei que dispõe sobre o rateio das sobras de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, com os servidores em efetivo exercício no magistério da Educação Básica e da outras providências. Indicação 786 de 2020. A autora, a deputada Fátima Canuto, ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado para que empreenda esforços no sentido de promover a construção de uma creche para atender a população do povoado Boqueirão, localizado no município de Japaratinga. Indicação 787 de 2020, também da deputada Fátima Canuto,
ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado e ao secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude Bonita, mas para que ordinária. empreendam esforços no sentido de promover a construção de um campo de futebol no povoado Muito Boqueirão, grossa a caneta dele. localizado no município de Japaratinga. Caneta mais fina, essa caneta de mulher, porra. É de menina. Indicação 777 de 2020. A autora é a deputada Cibele Moura. Ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado e ao secretário do Estado da Fazenda para que empreenda esforço no sentido de disponibilizar um plano descritivo do planejamento do auxílio emergencial anunciado pelo governo do Estado. Indicação 778 de 2020, a autora também é a deputada Cibele Moura. Ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado e ao secretário da Fazenda e também ao procurador-geral do Estado para que empreenda esforço no sentido de estabelecer critérios específicos para que o contribuinte possa apresentar a respeito da classificação que lhe for atribuída pela Cefaz, referente ao programa Contribuinte Arretado. Indicação 779 de 2020, a autora da deputada Cibele Moura. Ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado e ao secretário da Educação para que empreendam esforço no sentido de instituírem a educação financeira como política transversal de educação na rede pública estadual de ensino. Indicação 780 de 2020, autora a deputada Cibele Moura. Ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado e ao secretário da Fazenda e também ao procurador-geral do Estado para que empreendam esforços no sentido de estabelecer quais serão as contrapartidas aos contribuintes bem classificados, mediante decreto que regulamentará o programa Contribuinte Arretado. Indicação 781 de 2020, a autora da deputada Cibele Moura. Ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, ao secretário da Fazenda e ao procurador-geral para que empreenda esforço no sentido de estabelecer o período que será levado em consideração para a classificação dos contribuintes bem avaliados, mediante decreto que regulamentará o programa Contribuinte Arretado. Indicação 782 de 2020, a autora da deputada Cibele Moura. Ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, ao secretário da Fazenda e também ao procurador-geral do Estado para que empreenda esforço no sentido de estabelecer critérios específicos para a redução da litigiosidade na relação fisco-contribuinte, mediante decreto que regulamentará o programa Contribuinte Arretado. Indicação 783 de 2020, também da deputada Cibele Moura. Ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, secretário de Estado da Fazenda e ao procurador-geral do Estado para que empreenda esforço no sentido de suspender a decisão que exclui, sem qualquer justificativa, as empresas optantes pelo Simples Nacional do programa Contribuinte Arretado. Indicação 785 de 2020, a autora da deputada Cibele Moura. Ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado e ao secretário da Fazenda e também ao procurador-geral para que empreendam esforços no sentido de estabelecer critérios específicos de simplificação e desburocratização do sistema tributário estadual mediante o decreto que regulamentará o programa Contribuinte Arretado. Indicação 776 de 2020, a autora também é a deputada Cibele Moura. Ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado e ao secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo para que empreendam esforço no sentido de desenvolverem um programa de capacitação e turismo para jovens do município da Barra Santo Antônio. Indicação 774 de 2020, a autora da deputada Cibele Moura. Ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado e ao secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo para que empreendam esforço no sentido de desenvolver um programa de educação financeira e de investimentos para os jovens do município de Paripueira. Indicação 771 de 2020, a autora da deputada Cibele Moura. Ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado e ao secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo para que empreendam esforços no sentido de desenvolver um programa de educação financeira de investimentos para os jovens do município da Barra de Santo Antônio.
Indicação 773 de 2020. A autora, a deputada Cibele Moura, ela faz apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário estadual da Fazenda para que empreenda esforço no sentido de conceder subvenções para o custeio de novos investimentos no setor de construção civil na região norte de Alagoas. Indicação 772 de 2020. A autora, deputada Cibele Moura, faz apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário estadual da Fazenda para que empreenda esforço no sentido de conceder subvenções para o custeio e novos investimentos dos setores que compõem o turismo da região norte de Alagoas. Parecer 780/2020, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o relator, o deputado Galba Novaes, projeto de resolução número 68/2020, iniciativa da deputada Fátima Canuto, concede comenda de mérito legislativo Tavares Baixo à Faculdade de Medicina da UFAL. O relator, o deputado Galba Novaes, e ele apresenta o seu parecer favorável. É tudo o que consta no expediente, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulo. Ok. Deputado Antônio Albuquerque, solicita a palavra. Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, o que me faz usar a tribuna dessa sessão, dessa casa hoje, é para mais uma vez registrar o alto espírito público do Poder Legislativo de Alagoas na contribuição gigantesca que presta à sociedade alagoana. E faço isso, senhor presidente, porque raramente, de forma muito isolada e tênue, tenho observado, não apenas por parte dos demais poderes, órgãos da administração pública e da sociedade como um todo, o registro e o reconhecimento do papel importante que é reservado na democracia aos poderes legislativos, a partir das câmaras municipais ao Congresso Nacional. A Assembleia Legislativa, senhor presidente, ao longo da sua história, mas posso testemunhar, ao longo dos últimos 22 anos, tem prestado um papel importantíssimo à sociedade alagoana, cumprindo o seu mistério de forma absolutamente tranquila, humilde, livre e, sobretudo, de boa vontade. Faço esse registro, senhor presidente, porque hoje, mais uma vez, isso se concretiza. Já temos extrapolado os prazos para o recebimento de determinadas matérias, a exemplo do rateio do Fundeb, da suplementação financeira do Ministério Público, e esta Casa, a unanimidade dos seus membros, não mede esforços nem óbices cria para contribuir de forma muito decisiva e, sobretudo, indispensável para que a educação receba os professores, servidores da Secretaria de Educação e tenham acesso ao rateio, para que o Ministério Público possa suplementar os seus recursos e também fazer face
as suas despesas. De sorte que quero, senhor presidente, que fique registrado, e já tenho feito isso ao longo da minha vida pública e dos meus diversos mandatos. Faço questão de fazer esse registro, senhor presidente, e quero repetir, porque são muito raros, tênues, as declarações ou as manifestações de aplauso e reconhecimento ao papel preponderante, importante, fundamental que exerce o Poder Legislativo na democracia, e a Assembleia Legislativa de Alagoas tem feito isso de forma brilhante e, repito, de muito boa vontade e com muita humildade. Quero, senhor presidente, também, se Vossa Excelência me permite, registrar que protocolei nessa casa um projeto de lei número 448, que a mesa já fez a devida leitura e o encaminhamento para o seu trâmite, que trata esse projeto de proteger a família, de proteger o cidadão. Nós estamos vivendo, ao longo dos últimos anos, uma constante agressão e violência praticada por diversos segmentos radicais, praticada contra a família, contra os princípios cristãos, contra a base de uma sociedade civil organizada e feliz, que é a família. Agora, com dessa linguagem neutra, que abole o sexo masculino e o feminino, num flagrante desrespeito aos mandamentos de Deus, e eu busco, pelo meu mandato, através do Poder Legislativo, coibir legalmente essa prática hedionda e danosa. Senhor presidente, nós temos observado através da mídia e da grande mídia a criminalização da família, o desrespeito aos mandamentos de Deus. Ora, insistem numa ideologia de gênero criminosa, na masculinização das meninas, da feminilização dos meninos. Há pouco nós assistimos no espetáculo carnavalesco lá na Sapucaí, Jesus sendo arrastado por Lúcifer. Eu não sei se os protagonistas daquela cena deplorável e hedionda observaram que, a partir daquele momento, a Sapucaí não teve mais público. Não sei se atentaram para esse detalhe. Nós vivemos de forma muito violenta e inexplicável, ofensiva a mim, a minha família, a todas as famílias do meu estado e do meu país. Gigantesca ofensa a Jesus Cristo, tratado num filme ainda há pouco como homossexual. Na Avenida Paulista, em São Paulo, um outdoor onde Nossa Senhora pratica um aborto, onde as meninas, segundo um projeto que tramita na Câmara Federal de forma imunda, se vier a ser aprovado, nós teremos que ter os nossos filhos, os nossos netos, as crianças, frequentando escolas, onde elas terão a Maria que ser chamada ao menos durante uma semana de José. E o José, ao menos uma semana, ser tratado como Maria. Numa afronta gigantesca, inominável a todas as famílias. E eu quero acreditar que a maioria do povo brasileiro, a maioria da sociedade alagoana cristã, independente de qual religião segue, pois eu respeito todas as religiões, eu tenho mantido contatos quase que diários com padres, pastores, não apenas de Alagoas, mas da maioria dos estados do Nordeste. E há uma indignação gigantesca com essa prática e com essa tentativa de dissolver a família, o nosso maior e melhor patrimônio. Com essa tentativa
sempre insistente, infame, de desrespeito a nosso Senhor Jesus Cristo e aos seus ensinamentos. De sorte, senhor presidente, que eu quero agradecer à mesa, através de Vossa Excelência, pela leitura já desse nosso projeto protocolado na última terça-feira, pedir aos meus pares, aos meus colegas membros da Comissão de Justiça e a todos os meus pares nessa casa, que dentro do possível a gente possa dar celeridade à tramitação dessa matéria, para que a Assembleia Legislativa de Alagoas possa sair na frente, dizendo que não concorda com nenhum atentado à família, a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo e aos seus ensinamentos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Parabéns, deputado Albuquerque. Sou testemunha da defesa dessa grande instituição que é a família. Vossa Excelência está correto em fazer essas afirmações. E um mundo tão problemático como o nosso, violência, fome, divisão social, muita pobreza e cabeças pensando gastando suas energias com uma coisa quase que lunática. Pois conto com o apoio da mesa diretora e conto com o apoio do deputado Marcelo Vitor para a aprovação do seu projeto. Deputado Galba Novaes, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, eu queria solicitar de Vossa Excelência, de acordo com os preceitos regimentais, a suspensão da sessão por 10 minutos, para que pudéssemos fazer apreciação de alguns projetos que estão na Comissão de Justiça, conforme foi publicado no dia de hoje, no Diário Oficial. Pergunta ao plenário, o deputado Galba Novaes solicita a suspensão da sessão para a reunião das comissões. Deputado Antônio Albuquerque. Senhor presidente, eu concordo com a solicitação do deputado Galba, só quero divergir um pouco quanto ao tempo. Ele pede por 10 minutos. 10 minutos é um tempo muito pequeno para que a gente analise essas matérias, mas eu diria, apenas como emenda à solicitação dele, que o tempo fosse o tempo necessário para que nós pudéssemos apreciar essas matérias. Reformulo a minha pergunta ao plenário. Suspensão da sessão para apreciar as matérias pelo tempo necessário. Bom, se não há a concordância de todos, então determina a suspensão da sessão na hora do expediente, para que as comissões se reúnam e tratem das matérias lidas pela primeira secretaria. Declaro suspensa a sessão.